vocês que estão conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Técio Câmara, sou professor de Biologia, você já conhece, ó, aqui, ó. Tá? E nós estamos começando mais uma aula de Biologia aqui para a segunda série do ensino médio. Hoje, são 25 de agosto de 2022 e nós estamos aqui conectados já com os polos de Hugo Napoleão. Hugo Napoleão 1, dá uma... Coloca para mostrar aí os polos, Jorginho, por favor. Uruçuí, São Miguel da Baixa Grande, já estão conectados com a gente. Hugo Napoleão 2 e Hugo Napoleão 4. Então, um abraço a todos vocês. Hoje é quinta-feira, né? 25 de agosto. Quinta-feira já é um momento mais descontraído, apesar de que ainda não é uma sexta, né? O negócio mesmo é sexta-feira. Sexta-feira é que é o dia em que o cidadão já fica mais tranquilo, né? Mas não nos custa nada cantarmos aqui uma musiquinha para animar a nossa aula de hoje. E a música não é brega, brega é sexta. Quinta é animação, cara. Quinta tem que ser animação, né? Quinta, então, é chiclete com banana. Diz assim, ó. Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama, a gente muda. E o tempo faz verdade nos seus olhos, deixa ver. Solidão abusa. Foi tudo tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso. Cada segundo. E a vida nos revela cada dia uma nova cena, um novo mundo. Se chega, me olha e beija, me olha nos olhos e me diz então, valeu, foi bom, adeus. Não vou chorar, nem vou me arrepender. Foi eterno enquanto durou, foi sincero o nosso amor, mas chegou ao fim. Chegou nada, cara, nosso amor tá só começando. Nós estamos começando a aula de hoje, calma. Amanhã sim amanhã é dia de brega. Aí o negócio é diferente. Aí é outra história. Mas hoje nós vamos falar de quê? Composição do material hereditário. Este assunto aqui é muito importante. E eu queria que você ficasse ligado, né? Porque quando a gente trata de material hereditário, obrigatoriamente a gente precisa falar também sobre proteínas. Nós vamos falar sobre o ácido nucleico. Tá, professor? Ácido nucleico, tudo bem, eu entendo que tem que ser falado. Show, lindo. Mas proteína, professor? Como assim? Proteína não faz sentido isso, né? A gente falar de proteína, qual é a expressão da proteína? Qual é a expressão da proteína? Então, ó, quando a gente fala de ácido nucleico, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de uma estrutura muito, muito importante. Cara, muito importante. Porque é quem tem a receita, tá? Para a formação de características do indivíduo. Ou seja, sem ácido nucleico, não tem como ter informação genética para formar as proteínas. O que são as proteínas? As proteínas são expressão do gene que ocorre quando a síntese proteica acontece e forma as características do indivíduo. Beleza? Muito bem. O João da Revoada está por aqui também, é? É porque eles são da terceira série. É, o João da Revoada, lá de Piripiri. João da Revoada, Chico Chibata,
não sei quem da frutaria. Pessoal lá da terceira série do ensino médio. Diretamente de Prata do Piauí, o João da Revoada, disse que não sei quem estava aí numas férias, não sei mais com quem. O negócio tá danado. Então, meu amigo, vamos lá. Um pouquinho aí da história, contar, né? Um pouquinho aí da história dos ácidos nucleicos, tá bom? Vamos contar um pouquinho da história dos ácidos nucleicos. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre a origem, né, gente? Assim, porque nem sempre se conheceu os ácidos nucleicos. Nós tivemos muitos momentos em que o ácido nucleico não era conhecido, né? Então, quando a gente fala de ácido nucleico hoje, a gente fala isso de maneira muito normal, muito natural, a gente sabe que esses ácidos nucleicos, eles são extremamente importantes, que é o que permite, nos dias de hoje, que nós façamos coisas que nem mesmo era possível, ninguém nem falava. Por exemplo, quando a gente fala de transgênico, né? Quando a gente fala de OGM, organismo geneticamente modificado, quando a gente fala de transgênico, que são organismos que apresentam genes de outra espécie, rapaz, a gente não imaginava que fosse possível, não. Se a gente fosse falar sobre isso há, sei lá, talvez 50 anos atrás, 40 anos atrás, meu amigo, ninguém ia entender nada, né? Não entender nada. Então, os ácidos nucleicos têm esse nome por causa do caráter ácido deles. E eu vou já mostrar para vocês. E tem esse nome nucleicos porque eles foram identificados inicialmente no núcleo somente. Depois, né, hoje a gente sabe que os ácidos nucleicos não estão presentes só no núcleo. Os ácidos nucleicos estão presentes também no citoplasma. Não estão só no núcleo, tá? Você vai encontrar ácidos nucleicos no núcleo? Sim. É lá que tem as informações para gerar as características do indivíduo? Sim. Mas não só tem ácido nucleico lá, não. Tá? Lá no citoplasma também você vai encontrar. Onde, professor? Vamos lá. Você vai encontrar ácido nucleico nas mitocôndrias. Você vai encontrar ácido nucleico nos cloroplastos. Você vai encontrar ácido nucleico nos ribossomos. Ou seja, gente, a gente encontra ácido nucleico em todo lugar, né? Todo lugar você encontra. Não dá mais para dizer. Ah, mas o nome ficou, professor. Por que não muda o nome de ácidos nucleicos para alguma outra coisa, já que a palavra nucleico, a gente sabe que não tem só no núcleo? Pois é igual vitamina, né? Quando a gente fala vitamina, vitamina significa aminas da vida. Vitamina significa aminas da vida. Mas você não encontra, nem todas as vitaminas são vitaminas. Eu vou lhe dar alguns exemplos aqui. A vitamina C não é uma vitamina. A vitamina D não é uma vitamina. Vitamina C é um ácido, vitamina D é um hormônio, né? Então, a gente não pode dizer aqui que eu vou mudar o nome agora de vitamina. Não. O nome ficou consagrado, ficou conhecido. Então, fica esse nome. Beleza? Muito bem. Muito bem. Galera, a partir da década de 40, os ácidos nucleicos passaram a ser mais estudados, né? Até então, era mais uma substância que havia sido encontrado no núcleo de uma célula e pronto. Simples assim. Mas que não havia sido ainda feito um estudo mais aprofundado sobre os ácidos nucleicos. Cara, peraí, qual é a importância mesmo dos ácidos nucleicos? Qual é? E não sabia, sabe? Ninguém tinha conhecimento, essa que é a verdade. E ficou.
o nome ácido nucleico, e o tempo foi passando, passando e nada de estudo. Aí sim, a partir da década de 40, é que passou a ter uma ideia melhor sobre o que era ácido nucleico. Tá certo? Passou a ser mais estudado. E aí foi que veio a descoberta. Aí foi que veio a descoberta. Desculpa, deixa eu voltar aqui, pronto. De uma estrutura, um negocinho dentro desse ácido nucleico chamado de gene. Gene. O que é gene? O que é gene? Então, gente, deixa eu só apagar e diminuir aqui, porque eu vou colocar o conceito para ficar melhor para a gente poder entender. Tá bom? Só um minutinho. Aqui. Gene nada mais é do que um pedaço do DNA. Professor, o senhor colocando assim, um pedaço do DNA é um negócio estranho. É que, na verdade, gente, DNA é uma fita, é uma molécula muito grande. Né? O DNA é bem grande. Então, o gene, ele é um pedaço do DNA que sintetiza, né? Proteínas. Pronto. Gene é um pedaço, é um segmento da molécula de DNA que produz proteína. Vou lhe dar um exemplo, né? Vou lhe dar aqui um exemplo. Tem um salão de uma pessoa que trabalha aqui no canal, chamado Rosinha Cabelos. A Rosinha Cabelos, ela faz tudo, inclusive vou até fazer no meu também, né? Que ela faz tudo com todo o cabelo de todo mundo, deve fazer com o meu também, né? Ela só não faz milagre. A Rosinha Cabelos, ela pinta, Rosinha. Pinta? Pinta. Pronto. Pronto, eu só queria saber disso, sabe por quê? Porque a partir do momento que ela pinta o cabelo de alguém, ela modifica o fenótipo, a característica daquele cabelo. Mas
Beleza, galera. Então, voltamos, né? Eu estava dizendo a você que tem um salão de uma pessoa, né, chamado Rosinha Cabelos, que pinta o cabelo, né, da mulheres e homens, Rosinha? Só mulheres, pronto, só mulheres. Tudo bem. Então, eu já estou descartado já. Então, vamos lá. Então, a Rosinha, ela pinta os cabelos lá das suas clientes e modifica ali a cor do cabelo da cliente conforme ela queira, né? Claro, ó, quer a cor vermelha, vai ser vermelho. Quer loiro, é loiro. Quer verde, é verde. Quer pintar da bandeira do Brasil, verde, amarelo, azul e branco, vai ser verde, amarelo, azul e branco. Né? Aí tem que primeiro descolorir. Eu tô só dizendo que pinta. Eu não sei qual é a técnica, eu não conheço, não. Mas vamos lá. Então, mas ela não mexe no DNA, gente. Ela não mexe no material genético. Ela não mexe no gene que determina a cor do cabelo. Ela não faz isso. De modo que, depois de um tempo, quanto tempo, Rosinha? Mais ou menos. Começa as raízes. Mais ou menos 1 mês, 2 meses, 3 meses? 15 dias? É menos ainda? Santa Maria da Clodipe. Quer dizer que de 15 em 15 dias tem que dar o retoque. Valeu-me Deus do céu. Pois pronto, com 15 dias, você tem que voltar no Rosinhas Cabelos para dar o retoque lá nas raízes, né, Rosinha? Dá mais tempo, né? Pois pronto. Pois para mim já não dá certo. Eu já não tenho cabelo. E os que eu tenho são branco. Lascou. Eu ia era todo dia lá. Mas o fato é, por que o DNA determina a proteína? Vamos lá para a gente entender. Professor, o cabelo então vai, quando ele começa a nascer, vai nascer da cor que era? Sim, sim, da cor que era. Não é? Vai nascer da cor que era. Por quê? Porque o gene responsável pela cor daquele cabelo continua sendo o mesmo. Portanto, a cor daqueles cabelos vai continuar sendo a mesma que era antes. Sei lá, se for uma parte branca e a outra preta, vai ser branca e preta e por aí vai. Beleza? Muito bem. Olha a importância, né, gente? Do material genético. Olha a importância. Os ácidos nucleicos. Olha essa imagem bem legal aqui para vocês. Olha isso. Olha isso aqui. Eu estou mostrando de uma maneira bem geral, né, o que é um ácido nucleico. Eu estou botando tanto do lado esquerdo uma representação, quanto do lado direito outra representação. Né? Você está vendo aqui tanto DNA, aqui, quanto RNA. Muito bem. Tanto DNA do lado esquerdo, quanto RNA aí do lado direito. E o que você está mostrando do lado esquerdo aqui, professor? É DNA, é RNA, enfim, o que é isso daí? Não, eu estou botando esse que está com fundo cinza, esse que eu estou apontando aqui agora, ó, eu estou mostrando para você de maneira bem geral, tá, gente? Eu não estou aqui determinando, esse é DNA, esse aqui é... Não, não. O do lado direito, sim, né? Porque eu estou vendo que um é DNA e o outro é RNA. Como que eu sei, professor? Só porque tem um nome aqui? Também, mas não é por isso, não. É principalmente porque... Eu vou passar aqui uma linha, pronto. Esse cara que eu estou mostrando a seta tem timina. E o outro tem uracila. Timina só tem no DNA, por isso que esse lote aqui é DNA. E o do outro lado é RNA. Por quê? Porque o RNA aí é o único que tem uracila. Você não encontra RNA com timina e nem encontra DNA com uracila. Tá certo? Então, quando a gente fala dos tipos de ácidos nucleicos, é muito fácil de você identificar. Beleza? Lindo, lindo, lindo. Show de bola. Então, vamos lá, galera. Presta atenção, então, uma coisa. O lado direito, ele não diz os nomes, né? Mas... o do lado esquerdo ele diz. O do lado esquerdo ele coloca para você aí quem é cada componente, por isso que eu botei essa imagem, quem é cada componente que forma os ácidos nucleicos. Vamos lá.
Eu tenho aqui grupo fosfato. Tá aí. Eu tenho aqui a pentose. Tá aqui. E eu tenho aqui as bases nitrogenadas. Pronto. Fosfato aqui do lado esquerdo, lá em cima, né? Pentose no meio, intermediário. E base nitrogenada aí do lado direito. Show de bola? Lindo e maravilhoso? Bom, vamos discutir cada um desses caras. Gente, o fosfato, ele é um íon. Aqui é um íon. É um íon PO4. Ele é derivado de um ácido chamado ácido fosfórico. Ácido fosfórico. E o fosfato, ele é o mesmo, não muda absolutamente nada com relação ao ácido nucleico do DNA com o ácido nucleico do RNA. Não muda nada. Não muda nada, é um íon. É o PO4. Muito bem. Show de bola. Nós temos esse do meio, não é? Denominado pentose, certo? Que é um monossacarídeo com 5 carbonos. Monossacarídeo é um carboidrato. É um carboidratozinho pequenininho. Né? Disacarídeos é um carboidrato um pouquinho maior, porque é a ligação de 2 monossacarídeos. E os polissacarídeos são bem grandes, né? Formado pela união de vários monos. Muito bem. Esse muda. Esse muda. A pentose do DNA é a desoxirribose e a pentose do RNA é a ribose. Então muda, não é? Quando tu compara pentose do DNA com a pentose do RNA, você tem uma diferençazinha. A pentose do DNA, do RNA, é a ribose, então ela é padrão. A do DNA tem oxigênios a menos, por isso o nome desoxirribose. Tem oxigênios a menos. Tudo bem. Esse tem diferença, beleza? Agora vamos para as bases nitrogenadas. Vamos para as bases nitrogenadas. Com relação às bases nitrogenadas, galera, também tem diferença. Nós vamos ver que nas bases nitrogenadas você tem bases púricas e você tem bases pirimídicas, né? Bases púricas, que eu vou mostrar para vocês aqui, adenina e guanina. Bases pirimídicas, timina, citosina e uracila. Então, eu vou mostrar isso daí para vocês, beleza? Mas isso vai ficar claro ao longo do nosso estudo da aula de hoje. Qual é a função mesmo do ácido nucleico? Armazenar informações. Armazenar informações para que seja feito, ou construído, né? Fica até melhor para a gente poder entender, para que seja construído as proteínas que vão compor a estrutura dos seres vivos. Vou dar um exemplo. Tem uma receita de bolo. A Iracema conhece bem receita de bolo. A gente, inclusive, toda quinta a gente come um bolozinho aqui no canal Educação, que já está com um bocado de quinta que eu pelejo para saber qual é o sabor desse bolo. E eu não sei. Dizendo a Iracema que vai fazer um bolo daqui, que a gente vai saber o sabor dele, né? Então, mas o bolo não tem uma receita? Tem. O bolo tem uma receita. Essa receita do bolo é seguida na hora de ser feita, não é não? Professor Técio, o senhor vai fazer um bolo? O senhor tem como fazer um bolo? Para mim? Tenho como fazer um bolo para mim. Eu tenho sim. Como é que eu vou fazer esse bolo? Eu vou seguir uma receita. Por mais que eu seja uma pessoa que seja expert em bolo,
Que não é o caso dos que fizeram esse que a gente comeu aqui, né? Mesmo que sejam esses. Pois bem, eu vou pegar aquela receita e vou seguir. Vou seguir a risca. Vou seguir a risca. Eu não sei quanto de... Que é, Rosinha? Bota, diz aí o que, é que a gente bota no bolo aí. É trigo com fermento? É trigo? É? Bota trigo? Bota. Não, no bolo. Não bota trigo, não? Trigo. O que mais? Trigo, fermento, sal, óleo. E se for de queijo, tem que botar queijo, né? É porque o que a gente comeu hoje não tinha, não. E disse que era de queijo. É, não, tinha só um papelzinho escrito o nome, queijo. Leite, sim, havia esquecido, é verdade. Então, tem toda a receita, né? Leite, você quer fazer o bolinho de queijo, você vai fazer lá, botar o queijo, né? Bote muito, que é para saber o sabor, viu? Aí bota um óleo, bota o trigo contendo fermento, né? Ou o contrário, exato, o trigo tem fermento. E por aí vai. De modo que quando você finaliza, o bolo tá lindo, tá maravilhoso, tá uma beleza. Não é assim? É assim. Pois é, gente. A função do DNA é armazenar essa informação. Armazenar a informação que nós chamamos genericamente de código genético, tá certo? E a partir do momento que ele armazena essa informação, aí, meu amigo, essa informação ela você pega essa informação e segue a risca. O nosso corpo utiliza a informação presente no código genético, as células utilizam isso, para poder expressar a proteína. Por exemplo, vamos dar um exemplo. A cor do olho é uma proteína que determina essa cor. Existem genes que contêm informações para a síntese daquela proteína. Que proteína? Que determina a cor do olho. A proteína que determina a cor da pele. A proteína que determina a cor da pele também tem um gene, mais de um gene, né? Porque a cor da pele ela é determinada por interação gênica, que vão determinar a cor daquela pele, né? E por aí vai. Então, o DNA é quem armazena essa informação. E o RNA, professor? O RNA pega essa informação a partir do DNA e é utilizado para sintetizar, para produzir, na síntese proteica, produzir uma proteína. Deixa eu destacar isso para vocês. Está aqui, ó, DNA. Está aqui, ó. Ácido desoxirribonucleico. Tá aí, a coisa mais linda do mundo, olha. Bem destacadozinho. E vou destacar aqui também o RNA, o ácido ribonucleico. Tá aí, ó. Tá aí, ó, ácido ribonucleico. Não é bacana? Tá aí, ó, os dois. DNA e RNA, tá? Então, o DNA, ele é o armazenador da informação genética na maioria dos seres vivos. Opa, peraí, calma. Calma. Por que você está falando, professor, na maioria dos seres vivos? É porque, galera, existem situações em que por exemplo, né, vamos pegar aqui, um vírus. Mas um vírus não é ser vivo. Quando ele está parasitando uma célula, ele manifesta características de um ser vivo. Então, o vírus, tem vírus de DNA, tem vírus de RNA. Perfeito? Então, o vírus de RNA, a informação genética é armazenada no RNA, porque ele não tem DNA. É armazenada lá. Beleza? Então, e o ácido nucleico, o ácido ribonucleico, professor, RNA, armazenador de informação genética, também, em alguns vírus, tá aí, ele destacou aqui para você.
importante na transmissão da informação. Aliás, importante não, né? É importantíssimo. Importantíssimo. Ah, agora nós chegamos num ponto show de bola, né? Qual é a composição dos ácidos nucleicos? Do que eles são formados? Os ácidos nucleicos são formados de quê, gente? Eu preciso saber disso. Galera, eu preciso saber disso. Do que esses caras são formados? Tá? Os ácidos nucleicos, eles são formados de 3 coisinhas repetidas. O João da Revoada, ótima aula, professor. Obrigado, João. Um abraço. Então ele está dizendo, ó, ele é formado de 3 coisinhas básicas. Quais são essas 3 coisinhas? Uma delas é a pentose. Pentose, galerinha, é um monossacarídeo. É um monossacarídeo. E se é um monossacarídeo, né? Olha isso, hein? Se é um monossacarídeo, formado de quantos carbonos? Vamos entender aqui? Eu não entendo muito de futebol. Jorge, o Brasil é pentacampeão, é? Mundial? Eu não entendo muito, sinceramente, rapaz. Eu juro pra você que eu me esforço pra gostar de futebol. Assim, gostar não, de assistir, né? Mas é impressionante como eu não tenho, assim, pela paciência, sei lá o que é. Eu não tenho paciência para assistir futebol. Eu gostaria muito, até que rapaz, aquele jogo do Brasil que pegou da Alemanha de 7-1, aquele ali no segundo gol eu desliguei a televisão. Mas, rapaz, vou nada, moço. Desliguei a televisão, acabou. Bora, acabou a brincadeira, pô, quando eu só soube dar notícia. Porque de tanto gol, porque os vizinhos estavam gritando. O gol, gol, e eu não entendi. Rapaz, o Brasil fez o gol. Quando eu ligava era da Alemanha. E que é que esse povo está comemorando, rapaz? E aí foi que eu fui entender que o pessoal já estava com tanta raiva do Brasil que já estava torcendo para a Alemanha. 7-1, ô vergonha, minha gente. Santa Maria da Vassoura. E aí, pois bem, o Brasil ele é pentacampeão. Significa dizer que ele é campeão quantas vezes? 5. Olha aí a etimologia das palavras. Olha os radicais das palavras. Acompanha comigo. Então, pentacampeão. Pentacampeão. Quer dizer que ele é campeão 5 vezes. Então, pentose é alguma coisa que tem 5 outras coisas. Eu nem sei o que é e nem sei o que são essas coisas. Pois vamos lá, gente. O que é pentose? É um monossacarídeo. E que 5 coisinhas são essas? Átomos de carbono. Monossacarídeos são classificados de acordo com o número de carbonos na cadeia, de acordo com o número de carbonos na molécula. De modo que um monossacarídeo que tem 5 carbonos é chamado de pentose. Gente, não tem muita dificuldade não, galera. Vamos combinar isso daí. Não tem dificuldade nada não, tá? Então, pentose é um monossacarídeo que tem 5 carbonos. Professor, muda de DNA para RNA? Muda, tá certo? Muda. O do DNA nós vimos aqui, a pentose dela tem um nome chamado desoxirribose e a do RNA tem um nome chamado ribose. Beleza? Então muda sim, tá? Muito bem. Esse outro aqui é um ácido fosfórico, né? É um íon, na verdade. Na verdade, não é bem o ácido fosfórico. É um íon, é o íon PO4, é o fosfato. Mas ele é derivado de um ácido através da ionização desse ácido. Que ácido é esse? É o H3PO4. Ele é derivado daqui, ó. É o ácido fosfórico, tá? Ele é derivado do H3PO4. Show? Lindo e maravilhoso. Deixa eu apagar isso aqui para escrever mais perto aqui. Vai ficar melhor. Pronto. Lindo, lindo, lindo. Então aqui, ó, H3PO4. H3PO4 é o ácido fosfórico. Beleza? E por fim, a base nitrogenada. Como assim, professor, a base nitrogenada?
Base nitrogenada, ela é dividida em dois grupos que a gente vai já estudar sobre eles. É o grupo das bases chamadas de púricas, com as bases chamadas de pirimídicas. Então, bases púricas e bases pirimídicas. Deixa eu escrever isso aqui para você. Bases púricas e bases pirimídicas. Pirimídicas. Beleza? Bases púricas e bases pirimídicas. Tá aí. Então, esses componentes aí, eles vão se organizar em trios moleculares. Esses três carinhas aí, ligados, vão formar uma coisa chamada nucleotídeo. Nucleotídeo. A repetição desses nucleotídeos, tá certo? Vai gerar o que a gente chama de ácido nucleico. Opa, professor, peraí. Então, o senhor está dizendo que um ácido nucleico é a união de vários nucleotídeos. Eu posso dizer, então, que os ácidos nucleicos são uma cadeia polinucleotídica? Tá certo? Posso dizer isso? Pode. Porque é exatamente isso mesmo que eles são. Uma cadeia poli quer dizer vários, polinucleotídica. É exatamente isso que eles são. O ácido nucleico é uma cadeia polinucleotídica. Beleza? Continuando, deixa eu passar esse slide aqui. Tá aí. Nós temos tipos de ácidos nucleicos. Tipos. E são quem esses caras, hein, pessoal? Professor. Vamos lá. São dois, que nós já até vimos o nome aqui exaustivamente. Mas deixa eu destacar especificamente para você. Um deles é o DNA, não é? Que é o ácido desoxirribonucleico. E o outro é o RNA, que é o ácido ribonucleico. Tá bom? Existem diferenças entre eles? Com certeza absoluta. Se você pegar, por exemplo, as bases nitrogenadas, né? Por exemplo, então nós vamos ter o seguinte aqui. As bases nitrogenadas. Nós vamos ter aqui. Ih, professor, mas eu acho que está errado, hein? Porque de bases nitrogenadas não tem somente essas três. Não tem somente essas três. De bases nitrogenadas, nós temos a adenina, tá aí, beleza. A citosina, tá aqui também, lindo e maravilhoso. E a guanina, também tá aqui, linda e maravilhosa. Beleza? Adenina, citosina e guanina. Tá aí, ó, show de bola. Né? Porém, tem mais duas que não estão aí. Vixe, professor, então o slide aí tá errado, né? Não tá. Leia aí para você ver. Essas substâncias, olha o que está escrito. Essas substâncias apresentam, respectivamente, desoxirribose no DNA e ribose no RNA em suas moléculas. Está falando de pentose? Tá falando da pentose. Mas aí ele começa a falar da base. Dos 5 tipos de bases nitrogenadas presentes nos ácidos nucleicos, 3 ocorrem tanto no DNA quanto no RNA. Ou seja, essas 3 que você está vendo aqui, que eu destaquei, tá? São as 3 bases encontradas tanto no DNA quanto no RNA. Está faltando falarmos sobre 2, não é? Quem são essas 2? Timina, que só é encontrada no DNA,
e uracila, que só é encontrado no RNA. Show de bola? Eu acho que aí fica legal. Então, ó, essas três são as que ocorrem tanto em um quanto em outro. Tanto no DNA quanto no RNA. Belezinha, belezinha? Show de bola? Muito bem. Então tá aí, ó. Deixa eu passar. Olha aí, representando os ácidos nucleicos. E, professor, mas eu não estou entendendo nada, porque o negócio aí tá a representação química dos ácidos nucleicos, né? Tá estranho. Eu não estou entendendo nada aí. Mas vai já entender. Isso aí é a representação estrutural do ácido nucleico, da molécula de ácido nucleico. Eu vou dividir aqui para você. Ó aqui, ó. Cutruco e cutruco. Deixa eu fazer isso aqui para ficar mais bonito ainda. Essa divisãozinha. Pronto. Essa divisão, do jeito que ela está aí, dá para a gente compreender aqui tranquilamente, tá? Esse cara aqui, quem é? É o fosfato. Deixa eu escrever isso para você. É o fosfato. Esse cara aqui do meio, embaixo, é a pentose. Tá certo? E esse cara aqui, de cima, do lado direito, é uma base nitrogenada. Vamos lá para a gente entender. Professor, como é que você sabe que isso aí é um fosfato? Esse do lado esquerdo? Porque ele tem, ó, um elementozinho aqui no meio, que é o fósforo. Então, isso daí é um fosfato. Essa do meio aqui é uma pentose. Como é que eu sei? Tem 5 ligações, ó. Pente de novo, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Pente, pentose. Isso aqui é uma base nitrogenada, tá? Que, aliás, ó, presença de nitrogênio, nitrogênio. Tudo aí é nitrogênio. Que, aliás, é uma base nitrogenada aí, ela é ou a adenina ou a guanina. Como é que você sabe, professor? Porque ela tem 2 anéis, ó. 2 anéis, ó. Tá? Ela tem 2 anéis. Esses 2 anéis aí, os 2 anéis carbônicos aí, me dizem que é uma base púrica. É uma purina. Ou é uma adenina ou é uma guanina. Não pode ser outra coisa. Não pode ser timina, não pode ser uracila e não pode ser citosina. Ou é adenina ou é guanina. Show? Show de bola? Que coisa maravilhosa. Vamos falar deles aí separadamente? Vamos? Então, vamos lá. Eu estou colocando para vocês aí o açúcar e o ácido fosfórico. O açúcar, né? A pentose e a base nitrogenada. A pentose e a base nitrogenada. Como é que eu sei disso daí? Só porque tem um nome? Não, não é só porque tem um nome. Tudo bem, tem um nome, lógico, mas não é só por isso. E é porque, então? É porque eu sei que esse lado aqui, ó, 5 ligações, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aí, ó. Hã? Então, é lógico que nós estamos fazendo aqui, nós estamos conhecendo aqui, tá?
a pentose tanto do DNA quanto do RNA. Pentose tanto do DNA quanto do RNA. Como é que eu sei, hein, professor, a diferença? Pentose do DNA, do RNA, ribose. Pentose do DNA, desoxirribose. Pronto, simples assim. Pentose do RNA, ribose. Pentose do DNA, desoxirribose. Beleza? E do lado direito? Do lado direito você tem o ácido fosfórico. O ácido fosfórico. O ácido fosfórico, galerinha, eu sei que é ele porque, como eu havia falado para vocês, ele é derivado do H3PO4. Que sofreu o quê, gente? Sofreu uma ionização. Uma ionização. Como houve uma ionização, formou um íon. Que íon é esse? O PO4. Né? O ácido fosfórico, derivado do ácido fosfórico. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Tá tranquilo. Vamos ver lá nas questões, né, gente? Tá aí, ó. Eu tô aqui diferenciando para você os dois tipos de bases nitrogenadas. Em cima, eu tenho as chamadas bases púricas e embaixo eu tenho as chamadas bases pirimídicas. Tá aí, ó. Bases púricas em cima, bases pirimídicas embaixo. Tá aí, ó. Simples. Quem são as bases púricas, professor? Eu já tinha falado para vocês e estou repetindo. Bases púricas são adenina e guanina. Adenina e guanina são as chamadas bases púricas, tá? E as pirimídicas? Citosina, timina e uracila. Lembrando, as púricas, adenina e guanina, eu encontro tanto no DNA quanto no RNA. Das pirimídicas, a única que eu encontro nos dois, tanto no DNA quanto no RNA, é a citosina. A citosina você encontra tanto no DNA quanto no RNA. E por fim, eu tenho as bases pirimídicas que são exclusivas. Como assim exclusiva, professor? Não estou entendendo. Como assim exclusiva? É que existem bases nitrogenadas que só são encontradas em um ácido nucleico, por exemplo, no caso do DNA, e tem bases nitrogenadas que só são encontradas no RNA. Por isso que nós chamamos de bases exclusivas. Beleza? Tem delas que eu só encontro no DNA, tem delas que eu só encontro no RNA. Simples assim. Tá? Beleza? Quem é? Timina, que eu só encontro no DNA, e uracila, que eu só encontro no RNA. Certo? Então tá aí. Timina eu só encontro no DNA e uracila eu só encontro no RNA. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Ficou fácil, né, gente? Vamos combinar que aí não tem dificuldade de nada. Professor, que imagem é essa? Que foto é essa? Aí é uma das fotos mais visitadas da internet. Quando você bota composição do DNA, quando você bota só DNA, quando você bota Prêmio Nobel pelo DNA, né? Quando você coloca
Formato do DNA, formato helicoidal DNA, você vai encontrar como principal referência de foto, de imagem, essa bichinha bem aí. E é uma das mais acessadas, acho que é a mais acessada de todas, né? E esse é o grande, são os dois grandes carinhas aí que descobriram, propuseram em 1953 o formato helicoidal para a molécula de DNA e ganharam o prêmio Nobel por isso, né? Então, aí, esses dois caras são James Watson e Francis Crick. Francis Crick. James Watson e Francis Crick. Estava dando aula uma vez mostrando essa imagem aí, num slide. E aí eu disse o nome dos dois. Apesar de estar escrito, o aluno não prestou atenção e perguntou para mim se o nome do homem era Francisquinho. Digo que cidadão é Francis Crick. Não é Francisquinho, não, mas pelo amor de Deus, Santa Maria da Vassoura. Francisquinha de lascar. Essa foto aí, pessoal, o que está em pé aí é exatamente o tal do Francisquinho. É o Francis Crick. Que está sentado é o James Watson. Está vivo ainda, viu? James Watson está vivo ainda. Bem velhinho, mais de 90 anos. Eu soube que recentemente ele até sofreu um acidente, parece que ele tinha pego um táxi, alguma coisa do tipo. Ou um carro aí, né, tipo um táxi. Ou de aplicativo, não sei. Acho que foi um táxi. E aí eu não sei como foi no trajeto, o motorista bateu o carro. Aliás, bateram, né, nele. E ele saiu bem machucado, já com certa idade e tal, um negócio mais difícil, né? Tudo na idade maior, ela é mais complicada, né? Tudo. E aí o Francis Crick faleceu, e que é o que está em pé, e o que está sentado é o James Watson, tá? Ainda está vivo ainda. Beleza? James, ele é professor, ou eu acho que não sei se ele dá mais aula, mas ainda dá aula da universidade, é nos Estados Unidos, eu não lembro aqui a universidade. Mas é um cara, assim, fantástico. São dois cientistas que deram uma modificada, vamos dizer assim, né, na cara desses dois ácidos nucleicos, para não dizer só, olha, tem DNA e RNA, acabou-se. O DNA tem fita dupla, galera. E é a força de atração molecular que gera esse formato helicoidal, né? Esse formato helicoidal se deve a isso. E ele está mostrando aqui, ó. Ele está mostrando aqui, ó. Formato helicoidal. Ficou legal, né? Eles criaram um protótipo que eles apresentaram, que foi esse aí, ó. Que você está vendo. Um protótipo que eles apresentaram para mostrar ao mundo todo, a apresentação desse trabalho deles, que a molécula de DNA tem formato helicoidal. Cara, é assim, fantástico. A ciência é linda demais. É muito bonita. Então, eu coloquei para vocês, a molécula de DNA possui uma configuração estrutural bastante distinta. O modelo inicial que explica a estrutura do DNA foi proposto por Watson e Crick em 1953. Segundo eles, a molécula de DNA é uma fita dupla constituída por duas cadeias paralelas que correm em direções opostas. Alguns dizem até antiparalelas, né? Os emparelhamentos são estabelecidos graças à afinidade química entre as bases adenina e guanina, timina, e guanina e citosina. Então, devido a isso, essa força de atração entre as moléculas faz com que você tenha aí, portanto, esse formato helicoidal. E o RNA, professor? Não. Como o RNA é fita simples, ele não tem ligação. Ele é fita simples,
Ele se liga à molécula de DNA quando está sendo formada. Ele se liga à molécula de RNA transportador quando está sendo feita a síntese proteica. Mas é isso. Tá? É isso só. A gente não pode falar sobre rotação da molécula de RNA, uma vez que os indivíduos aí, né, essa fita de RNA, ela não tem força de atração entre as moléculas. Tá? Por essa razão, a gente diz que a fita de RNA não tem a mesma configuração da fita do RNA. Beleza? Ela é diferente porque o que cria essa torção na fita de DNA é justamente o fato de existirem ligações, que são ligações de hidrogênio, né, existentes entre as bases nitrogenadas, sempre guardando essa relação aqui, ó. A adenina sempre vai se ligar, fazer dupla ligação com timina, e guanina fará tripla ligação com a citosina. Eu acho que ele não tem dificuldade nenhuma de entender isso, não. Né? Não tem dificuldade nenhuma de entender. É fácil demais. Tá bom? Galera, volta para mim aqui, Dornelles. Nós vamos para o intervalo. Agora, são 3 minutinhos. É rápido, não tem dificuldade nenhuma. Se você quiser tomar uma água, se você quiser ir ao banheiro, a hora é essa. E aí, na sequência, eu volto para dar continuidade a esse conteúdo e falar um pouco mais, dando continuidade às proteínas. Tá bom? Para a gente poder entender melhor qual a influência do DNA sobre as proteínas. Ele tem influência? A gente vai saber disso daí. 3 minutos e eu volto. Até já.